Eu juro, por Apolo Médico, por Esculápio e Panaceia, e tomo por testemunhas todos os deuses e todas as deusas, cumprir segundo o meu poder e minha razão a promessa que se segue. Estimar tanto quanto a meus pais aquele que me ensinou esta arte. Fazer vida comum e, se necessário for, com ele partilhar meus bens. Ter seus filhos por meus próprios irmãos, ensinar-lhes esta arte, se eles tiverem necessidade de aprendê-la sem remuneração e nem compromisso escrito. Fazer participar dos preceitos, das lições e de todo o resto do ensino, meus filhos, os de meu mestre e os discípulos inscritos segundo os regulamentos da profissão, porém só a estes. Aplicarei os regimes para o bem do doente segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. Saudações, confrade. Eu sou o Falks e seja bem-vindo ao primeiro episódio do projeto Fúria et Patim, um podcast sobre absolutamente qualquer coisa que eu quero falar. Embora sem nenhum compromisso com temas, sempre que possível trarei referências do campo da psicologia, porque é a minha área de estudo. O trecho anterior é parte do juramento de Hipócrates, o pai da medicina. Ao longo desse podcast ficará estabelecida a relação de Hipócrates com o tema. Se você tem algum contato com psicologia ou é um católico estudioso da tradição da igreja, provavelmente já se deparou com a ideia dos 4 temperamentos. Embora em desuso pela psicologia moderna, a teoria dos 4 temperamentos ainda é abraçada por vertentes do catolicismo tradicionalista e lançou bases não somente para o estudo dos temperamentos, mas também influenciou no surgimento da psicologia científica. Para a gente poder falar sobre os 4 temperamentos, primeiro a gente precisa estabelecer um pouco o que é um temperamento. Porque existe uma noção que a gente chama na psicologia de psicologia do senso comum, que são aspectos da psicologia que foram abraçados pela sociedade, só que às vezes os significados são um pouquinho diferentes do que a gente trabalha na realidade. Então, preciso fazer essa distinção entre o que é o temperamento para a cultura popular e o que é para a academia. Partindo do princípio, a psicologia ela é o estudo da psique. Para o Jung, a psique são os processos psíquicos conscientes e inconscientes, e esses processos atuam na formação da nossa personalidade. Já a personalidade é o conjunto de características que determina a individualidade de alguém. É a sua forma de interagir com o mundo, aquilo que nos diferencia dos outros indivíduos. O temperamento, por sua vez, ele é uma parte da nossa personalidade. Ele pode ser tratado pela psicologia do senso comum como um sinônimo de personalidade, mas é apenas um aspecto dela. Nós não temos uma definição absoluta do que é o temperamento. Isso varia entre diversos autores, isso não é um consenso absoluto na psicologia. Só que o conceito que eu vou estar trabalhando aqui é o conceito definido por Arnold Buss e Robert Plomin, porque é um conceito que eu achei mais simples de explicar para as pessoas que não estão inseridas nesse meio acadêmico. Então, para eles, o temperamento é o conjunto de traços de personalidade observáveis desde os primeiros anos de vida, em grande parte geneticamente influenciado e estáveis ao longo do prazo. Em outras palavras, a gente pode dizer que o temperamento é a parte da nossa personalidade que não foi moldada por nossas experiências. De certa forma é algo inato, algo que foi imposto para nós através da própria natureza. Nós nascemos assim. Para falar de temperamento, a gente também não pode negar os antecedentes históricos que levaram até a formulação dessa teoria do temperamento clássico. A gente tem 3 figuras principais que vão tratar disso. O grande criador da ideia dos temperamentos clássicos foi Galeno, só que antes dele veio Hipócrates, e antes de Hipócrates veio Empédocles, e as teorias deles estão diretamente conectadas umas com as outras. É por isso que no início eu comecei com a saudação de Hipócrates e falei que depois a gente estaria estabelecendo essa conexão. É justamente porque Hipócrates ele iria influenciar diretamente Galeno e Empédocles iria influenciar diretamente Hipócrates. Então é uma cadeia de acontecimentos que foram levando até o surgimento dessa teoria. Começando então lá do Empédocles. O Empédocles foi um filósofo, professor, legislador, médico, dramaturgo e poeta que nasceu em Agrigento. É uma região que hoje seria a Sicília, na época fazia parte da Grécia, e ele viveu no período pré-socrático, ele é considerado um filósofo pré-socrático. Ele vinha de uma família rica,
O avô dele era um criador de cavalos de corrida e seu avô teria sido um campeão da 71ª Olimpíada. A gente sabe disso porque tem outro cara que é o Erastótenes. Ele escreveu um livro que é um registro de campeões de Olimpíada e o nome do avô do Empédocles está registrado lá. Empédocles teria sido aluno de Pitágoras, ou pelo menos alguém que teria sido aluno de Pitágoras. Essa relação está estabelecida porque existem traços muito similares entre as obras de Empédocles e de Pitágoras, em especial alguns termos que eram muito específicos de alguém que seguia o raciocínio de Pitágoras. Então, por isso que se estabeleceu essa relação. Os escritos de Empédocles eles eram voltados para explicar o funcionamento do mundo, em especial através da teoria cosmogênica dos 4 elementos clássicos, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Ele acabou morrendo por meio de um suicídio. Ele teria se jogado dentro do vulcão de Etna e a intenção dele com esse suicídio era ser venerado como um deus. Então a gente vê que o cara era um pouquinho egocêntrico e totoque da cabeça, mas não deixa de ser uma figura muito importante pra gente estar falando desse tema aqui hoje. Então, voltando um pouco ali, né, eu mencionei a teoria cosmogênica dos 4 elementos. Essa teoria, ela buscava afirmar que toda a matéria é composta por 4 elementos básicos, que é aquele clássico água, terra, fogo e ar. As interações desses elementos e suas características gerariam toda a matéria. Então, a proporção e a variação desses elementos e a relação que um estabelecia com o outro ia criando a diferença na matéria, mas o cerne dessa teoria é que tudo é originado a partir de água, terra, fogo e ar. Posteriormente, vai surgir um 5º elemento, que é o éter, só que isso já é algo mais pra frente, é algo que, se eu não me engano, vai surgir lá com pensadores na Idade Média, em especial os alquimistas. A gente pode até ver se é um tema que interessa a vocês para falar no futuro, mas para nós, a princípio, o éter ele tá esquecido, a gente só tá falando dos 4 elementos clássicos mesmo. Então, toda essa volta que eu dei explicando sobre o Empédocles e a teoria dos 4 elementos é por causa de Hipócrates, que é o pai da medicina, né? Hipócrates ele se baseou nessa teoria de Empédocles e ele criou uma relação entre os 4 elementos e os fluidos do nosso corpo. Ele chamou esses fluidos do nosso corpo de humores. Humor vem do romano humor, óbvio, né? E na verdade é uma palavra que não tem uma tradução exata, mas a ideia é que é um termo genérico para definir tudo aquilo que é úmido. Então, ele descreve a existência de 4 humores e cada um desses humores era originado de um órgão do nosso corpo. Esses humores, esses fluidos seriam o sangue, originado do coração, a fleugma, que é originada nos pulmões, a bilis amarela, que é originada no fígado, e a bilis negra, que é originada no baço. O sangue ele teria a característica de ser quente e úmido, a fleugma fria e úmida, a bilis amarela quente e seca e a bilis negra fria e seca. Essas teorias do Hipócrates elas são extremamente importantes porque elas se tornaram base da medicina no mundo antigo. Então era praticamente impossível você encontrar uma pessoa que praticasse medicina antiga que não estivesse seguindo as teorias de Hipócrates. E essa teoria no geral da correlação entre os 4 elementos e esses fluidos corporais chamados de humor se chamou de humorismo. Então, quando alguém fala de teoria do humorismo, ela está falando disso. Todo esse contexto histórico que eu dei, ele vem para poder falar agora diretamente da teoria comportamental, da teoria dos 4 temperamentos clássicos. Por que eu tive que falar disso? Porque essa teoria ela vai ser desenvolvida por um cara chamado Galeno. Galeno ele nasce em 129 d.C. Ele era filho de um cara muito rico, muito influente. O pai dele ele obrigou o Galeno a se tornar um estudante de medicina. Na verdade, ele obrigou o Galeno a estudar várias coisas. Mas por fim, ele estabeleceu que seu filho iria se tornar um médico. Galeno ele teve a oportunidade de estudar com os melhores professores de medicina e
ele teve contato com as obras de Hipócrates. Como eu tinha mencionado anteriormente, Hipócrates ele se tornou basicamente uma referência essencial da medicina no mundo antigo. Haviam outras figuras muito influentes no estudo da medicina. Tem um cara do Egito, que é o faraó Imhotep, que inclusive dá o nome do Imhotep do filme A Múmia. Ele foi um médico também muito importante, só que nada chega no nível que foi Hipócrates. Hipócrates ele realmente era a referência de medicina no mundo antigo. Então, quando o Galeno ele vai estudar medicina, ele entra em contato com os escritos de Hipócrates através de um livro que Hipócrates escreveu chamado Corpus Hipocrático. E nessa linha ele descobre o humorismo, né, essa teoria da existência de fluidos corporais. Galeno fica fascinado por isso e ele desenvolve uma teoria da personalidade baseada na teoria do humorismo. E essa que é a teoria do temperamento clássico. Para Galeno, os humores do nosso corpo eles não eram somente responsáveis por causa de doenças, mas também ele acreditava que determinavam tendências emocionais e comportamentais do indivíduo. Para o Galeno, tinham 4 tipos de temperamentos: sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. Cada temperamento estava relacionado diretamente a um dos humores. Os indivíduos eles nasceriam predispostos a ter um dos temperamentos de acordo com a quantidade do humor predominante em seu corpo. Porém, esse volume dos humores no nosso corpo poderiam ser alterados e isso causaria um desequilíbrio comportamental ou emocional. Para combater isso, Galeno ele teria desenvolvido uma série de tratamentos e dietas. Um desses tratamentos, por exemplo, para quem era sanguíneo, era ter sangue extraído por sanguessugas. Havia dietas para controlar parte desses humores. Enfim, ele estabelece então essa correlação entre fluidos corporais e esses traços da nossa personalidade que vieram a ser chamados de temperamento. Agora, de fato, a gente já tem as bases estabelecidas para eu poder falar a respeito diretamente da teoria dos 4 temperamentos, explicar cada um dos temperamentos e tudo mais. Só que antes eu gostaria de fazer 2 adendos. O primeiro é que eu percebi que eu cometi um erro. Eu falei que o Imhotep ele era um faraó e na verdade ele não era. Se eu não me engano, ele era um sumo sacerdote. E a segunda coisa que eu quero dizer é o seguinte: daqui pra frente, toda a definição de temperamento, bem como os aspectos positivos e negativos de cada temperamento que eu vou estar usando, ele é baseado num artigo de um padre chamado Padre Antônio Royo Marim, e foi traduzido pelo site do Padre Paulo Ricardo. Depois, se eu lembrar, eu deixo na descrição do vídeo para caso algum de vocês queiram ler esse artigo. E por que eu estou fazendo esse adendo? Eu quero dizer que, embora eu seja cristão, eu não pretendo trazer nenhum viés religioso para assuntos de psicologia que eu vier abordar aqui. Eu quero trazer o tema mais neutro possível. Só que nesse caso em específico de temperamentos, os 4 temperamentos clássicos em específico, eu vou estar trazendo essa abordagem feita por um padre. Por quê? Porque é muito difícil de se encontrar uma produção de conteúdo que utilize os 4 temperamentos clássicos na atualidade de forma prática, sem ser pelo viés católico apostólico romano. Para a psicologia, a gente tem estudos históricos desse aspecto. Em outros campos, a gente também vai ter estudos filosóficos desse aspecto, mas apenas no segmento, entre aspas, tradicionalista da Igreja Católica, né? Que Padre Paulo Ricardo ele não é tão tradicionalista assim, mas nesse segmento católico é onde a gente vai estar encontrando produções atuais que levam em consideração a aplicação prática disso no mundo moderno. Então, é esse breve adendo que eu quero fazer, explicar justamente essa situação. Eu só estou trazendo essa visão católica justamente pela falta de conteúdo prático moderno a respeito disso. Então vamos seguir. Então, a partir de agora a gente vai estar fazendo a definição de cada um dos 4 temperamentos. Lembrando que a primeira coisa que é importante eu estar mencionando aqui é que isso é uma visão que está em desuso para a psicologia, mas como eu falei, ainda é válido para o catolicismo. Existe aqui, de fato, um valor, tá? A gente tem que precisar saber extrair daqui o que é valoroso e o que não é.
O que cada um vai tirar de positivo e negativo disso aqui que eu vou estar falando é de responsabilidade individual. Lembrando mais uma vez que eu estou trazendo aqui um artigo católico, mas eu tentei abstrair dessas definições aqui todas as coisas que eram muito correlatas à religião, tá? Eu tentei excluir. Por acaso, se você quer ler o artigo na íntegra, procura aí Padre Paulo Ricardo Temperamento, e se eu não botei na descrição, talvez eu bote. Mas eu vou estar dando segmento aqui então, a começar pelo temperamento sanguíneo. O sanguíneo, ele é um indivíduo que se excita fácil e fortemente. A reação às emoções pode ser imediatas e forte, mas a impressão ou duração pode ser curta. A lembrança das coisas passadas não lhe provocam facilmente novas emoções. Como boas qualidades, ele destaca que o sanguíneo é afável, alegre, simpático e prestativo, dócil e submissivo para com seus superiores. É sincero e espontâneo. Ante a injúria, raciocina às vezes com violência e prorrompe em expressões ofensivas, mas esquece rapidamente tudo sem guardar rancor de ninguém. Desconhece a teimosia e obstinação, sacrifica-se com desinteresse, seu entusiasmo é contagioso e arrebatador, seu bom coração cativa e apaixona, exercendo uma espécie de sedução em torno de si. É um indivíduo otimista, não arredam as dificuldades, confiam sempre no bom êxito, tem grande sentido prático da vida e é mais inclinado a idealizar do que a criticar. O sanguíneo seria aquele indivíduo mais aberto, aquele indivíduo que tem uma energia mais ativa, ele tá... Geralmente aquele cara tagarela, que tá à frente das coisas, enfim. Tô dando essa breve pincelada aqui porque às vezes ficou confuso. Como principais defeitos, ele destaca a superficialidade. Acho que tá escrito errado isso aqui, hein? A inconstância e a sensualidade. Os sanguíneos não são vítimas de impressões de momento. Eles sucumbem facilmente à tentação. É impossível refrear a vista, os ouvidos e a língua. Distraem-se facilmente na oração. A sensualidade encontra terreno abonado de natureza ardente do sanguíneo. Eu devia ter tirado isso aqui de distraem-se facilmente na oração, mas se a gente pode colocar em termos gerais, a gente pode dizer que eles se distraem facilmente também em momentos que necessitam de concentração. Raciocinam prontamente contra as suas quedas e as deplora com sinceridade, mas falta-lhe energia e coragem para dominar a paixão quando torna a levantar a cabeça. É isso aí o que ele diz dos sanguíneos. Seguindo aqui, a gente já parte para o melancólico. É meio óbvio, o melancólico é aquele indivíduo que ele é mais triste, né? É o emo. Os melancólicos têm sensibilidade menos viva do que a dos sanguíneos, porém mais profunda. São naturalmente inclinados à reflexão, solidão e silêncio, à piedade, à vida interior. Compadecem-se facilmente das misérias do próximo, são benfeitores, sabem levar a abnegação até o heroísmo, sobretudo ao lado dos enfermos. Podem ter inteligência aguda e profunda, maturam sua ideia com reflexão e calma. São pensadores, gostam do silêncio e da solidão, podem ser intelectuais secos e egoístas, encerrando-se na sua própria torre de marfim, ou podem ser contemplativos e se ocupem das coisas de Deus e do Espírito. Nesse caso aqui, ele está falando basicamente que são pessoas que são mais voltadas para o seu interior. Elas têm um senso de reflexão grande. Elas têm atração pela arte, aptidão para ciências, são sóbrios, não sentem desordem passional, o que tanto atormenta os sanguíneos. Nesse sentido aqui, tem uma certa ideia de que alguns aspectos dos temperamentos são opostos. Então a proposição aqui é que o melancólico seria oposto ao sanguíneo. Assim como o próximo temperamento, que é o colérico, ele seria oposto do temperamento fleumático. Mas isso aqui é só um adendo rápido, não tem tanta coisa assim para dizer a respeito disso. O lado desfavorável dos melancólicos é a tendência exageradamente inclinada à tristeza e melancolia. Quando recebem fortes impressões, ela lhes penetra profundamente, produz uma ferida sangrante em suas almas. Ou seja, são pessoas que ficam remoendo as coisas. Não possuem o coração na mão como sanguíneo, mas sim muito no fundo, e aí saboreiam a sós a sua amargura. Sentem-se inclinados ao pessimismo, ao ver sempre o lado difícil das coisas e ao exagerar das dificuldades. Isso os torna retraídos e tímidos, propensos à desconfiança em suas próprias forças e ao desalento,
à indecisão e aos escrúpulos e uma certa misantropia. São irresolutos por meio de fracassar em suas empresas, é o homem das oportunidades perdidas, sofrem muito e fazem sofrer aos demais sem querê-lo, porque no fundo são bons. Partindo para o próximo temperamento aqui, eu não tenho mais tanta coisa para falar dos melancólicos, é o temperamento colérico. O colérico é um tipo de temperamento que se excita pronta e violentamente, raciocina no instante. Como boa qualidade tem atividade, entendimento agudo, vontade forte, concentração, constância, magnanimidade e liberalidade. Para alguns, liberalidade talvez seja um problema, não é mesmo? Para mim não, porque sei lá. Mas enfim, os coléricos são apaixonados e voluntariosos, práticos, desembaraçados, são mais inclinados a obrar do que pensar. Repouso e inação repugnam a sua natureza, ou seja, eles não gostam de ficar desocupados, que nem eu. Sempre que estão acariciando seu espírito com um grande projeto, eles abundam os chefes, os conquistadores, os grandes apóstolos e são homens de governo. Não são daqueles que deixam para amanhã o que deveriam fazer hoje, antes preferem fazer hoje o que deveriam deixar para amanhã. Como maior qualidade tem a tenacidade do seu caráter, que os faz propensos à dureza, obstinação, insensibilidade, ira, orgulho. Se lhes opomos à resistência, os contradizemos, tornam-se violentos e cruéis. Vencidos guardam ódio no coração até que soa a hora da vingança. São ambiciosos e tendem ao mando e à glória. São mais pacientes do que o sanguíneo, mas não conhecem tanta delicadeza de sentimento e compreendem menos a dor de outras pessoas. Têm em suas relações um trato menos fino. O cara é bruto, né? Suas paixões são fortes e impetuosas, podem sufocar as afeições doces e esses sacrifícios desinteressados que brotam espontaneamente de um coração sensível. Sua febre de atividade e seu desejo ardente de conseguir o que se propõe os faz pisotearem violentamente tudo o que os impede e aparecem antes dos demais como uns egoístas sem coração. Portanto, se você é colérico e fica putinho fácil, tome cuidado para não maltratar as pessoas ao seu redor. Temperamento fleumático, ele é o próximo. Eu discordo bastante aqui da definição dele de fleumático, em especial porque, em teoria, esse seria o temperamento predominantemente em mim. Mas os outros, assim, eu concordo bastante. Aqui eu discordo bastante dessa visão dele, não justamente por eu ser um fleumático, mas é porque existem outras definições de outras pessoas e a dele parece ser a mais distante de todas as outras definições. Dando um resumo da minha impressão pessoal a respeito do que é o temperamento fleumático, de acordo com esse ajuntado de outros autores que eu li, o fleumático é aquele cara que ele é mais devagar, é uma pessoa mais calma, mais tranquila. Aqui ele diz que o fleumático não se excita nunca ou faz debilmente, ou seja, ele seria uma pessoa que tem fraqueza na hora de expressar suas emoções. Eu discordo disso. Aqui esse é o principal ponto de discordância entre eu e ele. Porque aqui ele está tratando da intensidade das emoções. E no caso ele fala que a intensidade das emoções no fleumático elas seriam mais fracas do que dos outros temperamentos. A minha discordância é justamente porque, na verdade, não se trata de uma intensidade mais fraca nas emoções, e sim a forma de demonstrar isso exteriormente que é mais fraco. O fleumático ele tende a aparecer ser uma pessoa mais fria, mas não é como se essas emoções fossem mais fracas do que nos outros indivíduos. É apenas porque ele tem um certo autocontrole que não deixa transparecer. Mas enfim, vou continuar aqui com a definição dele. Então, como eu estava dizendo, ele diz que não se excita nunca. Quando se excita, o faz tão só debilmente. A reação é débil, não chega a faltar por completo. As impressões recebidas desaparecem logo e não deixam vestígios em sua alma. Como boas qualidades, são indivíduos que trabalham devagar, porém assiduamente. Não se irritam facilmente por insultos, fracassos ou enfermidades, isso eu concordo. Permanecem tranquilos, sossegados, discretos, criteriosos. É sóbrio e tem um sentido prático na vida, não conhece as paixões vivas do sanguíneo, nem as profundas do nervoso, nem as ardentes do colérico. Diz-se que carece por completo de paixões, sua linguagem é clara, ordenada e justa e positiva.
Então esse lance aqui, como eu falei, de carecer de paixões, é a minha maior discordância com ele, justamente porque não é uma carência, e sim só uma forma diferente de expressar. Ele segue aqui dizendo que o seu trabalho científico é fruto de uma larga paciência e de investigações conscientes, que lhe convém melhor do que grandes produções originais. Então, em teoria, ele diz que pessoas com temperamento fleumático, elas não produzem muito conteúdo científico novo, mas elas tendem a fazer observações minuciosas sobre materiais que já têm produzidos. Elas costumam ser aquelas pessoas que pegam assuntos e aprofundam mais ainda. Isso aqui eu também não sei se é tão bem verdade assim. Isso aí eu acho que não tem nenhuma relação com o temperamento. Até porque aqui a gente está falando já de tipos de inteligência. Ele diz que essas pessoas são corações de bom, mas que parecem frias. Falta-lhe entusiasmo e espontaneidade porque sua natureza é indolente e reservada. É prudente, sensato, reflexivo, trabalha com segurança e chega aos fins sem violência, porque afasta os obstáculos em lugar de romper. Às vezes a sua inteligência é muito clara. Como má qualidades ele cita calma e lentidão que fazem perder boas ocasiões, porque tarda muitíssimo em pôr-se em ação. Não se interessa nada pelo que se passa para fora de si, vive para si mesmo em uma espécie de concentração egoísta. Então, em termos gerais, é isso que eu quis trazer sobre os 4 temperamentos. A gente teve aí essa visão desse padre. Se você se interessar, existem outras fontes a respeito disso. Mais uma vez, como eu falei, eu trouxe uma visão cristã agora aqui no final da descrição disso. Porque a gente carece de produção que falem sobre o uso prático disso na modernidade. As referências que nós temos são referências muito antigas. E o cristianismo atualmente é o meio que produz mais a respeito desse assunto em termos do dia a dia. A academia de psicologia está mais focada nos aspectos históricos disso. Se tiver algum tipo de coisa que não ficou muito bem esclarecida, eu peço perdão. Mais uma vez, lembrando que se você gostou dessas descrições que eu dei, você pode acessar lá o site do Padre Paulo Ricardo e procurar pelo artigo dele de 4 temperamentos. Se você se interessa pelo aspecto científico da coisa, assim como eu, tem muito material a respeito disso no Google Acadêmico, a respeito da parte de história de psicologia. Uma coisa que eu quero falar também é que esse podcast aqui, ele não vai ter uma frequência definida. Eu estou gravando isso em momentos que eu tenho livre, e são difíceis esses momentos, mas eu pretendo pelo menos uma vez por mês trazer alguma coisa. Psicologia não vai ser a única coisa que eu vou estar abordando aqui. Eu vou estar abordando coisas de história, literatura, criminologia, porque é uma área da psicologia que eu me interesso bastante. Inclusive tem alguns episódios que eu já tenho intencionados em fazer a respeito de psicologia. Mais uma vez, é um prazer poder estar falando com vocês, trazendo um pouco desse assunto. Utilizem isso aqui sabiamente. Não exagerem em querer se enquadrar nesse tipo de definição, porque cada ser humano é um ser humano, a gente tende mais ou menos essas coisas. Além disso, como eu falei, uma visão datada de psicologia, existem definições modernas de temperamento que levam em consideração outros fatores, como por exemplo a velocidade que nossas emoções mudam, e estudos de genética também já mostram que existe uma relação muito profunda entre temperamentos e a forma como que o nosso corpo interage com certos hormônios. Se isso for um assunto que interessa a vocês, eu posso trazer depois, porém é um assunto muito científico e no momento atual eu também não tenho tanto embasamento para falar sobre isso, porque eu ainda não cheguei nessa parte de neuropsicologia nos meus estudos, tá? Mas é isso, qualquer coisa que vocês precisarem, tamo junto aí, um abraço e até a próxima.